Olá pessoal, tudo bem? Aloysio aqui com vocês. Vamos dar continuidade aqui ao nosso curso com o capítulo 2, que fala sobre miliradianos e mil dots. Bom, para isso a gente vai precisar fazer uma breve revisão matemática, mas nada de outro planeta, coisa simples. Todo mundo sabe que esse conceito mili é um conceito que diz respeito à milésima parte de alguma coisa. E ele está incluso aqui nesse termo, miliradiano, né? Então, por exemplo, o que é o milímetro? O milímetro, né? É a milésima parte de um metro. Então, da mesma forma, o miliradiano é a milésima parte de um ângulo de um radiano. Aloysio, e o que é o ângulo de um radiano? Ora, a gente sabe lá da trigonometria que uma volta completa em uma circunferência é representada por isso aqui, ó, 2π radiano, onde π é uma constante que tem esse valor, 3,14, é um número irracional. E a gente sabe que essa volta completa é representada por essa expressão em radiano, 2π radianos. E por esse número aqui em graus. Dessa forma, é muito fácil a gente isolar o radiano do grau, ou seja, saber exatamente quantos graus equivale a um radiano. Basta passar esse termo aqui, que está multiplicando o radiano, para o outro lado da igualdade. Só que como aqui ele está multiplicando, quando ele passar para o outro lado da igualdade, ele vai dividindo. Então, é o que foi feito aqui, ó. Um radiano é igual a 360 graus dividido por 2. Aí eu já substituí aqui o valor do π. Então, se você fizer aí na sua calculadora, 360 dividido por 2 vezes 3,14 vai dar 57,2958 graus. Ou seja, um radiano é a mesma coisa que 57,2958 graus. Então, quanto é que será um miliradiano? Já que um radiano vale 57,2958 graus, o miliradiano é a milésima parte disso. Então, basta pegar isso aí e dividir por 1000. E se você fizer isso aí na sua calculadora, você vai encontrar isso aqui, ó. 1 miliradiano é igual a 0,0572958 graus, tá? Então, vamos guardar isso aí. O que isso vai significar em campo? Então, pessoal, vamos imaginar aqui a seguinte situação. Você traçou uma reta imaginária horizontal infinita e traçou outra inclinada, cujo ângulo de inclinação é exatamente o ângulo de 1 miliradiano, ou seja, 0,05729 graus. Esse ângulo aqui pequeno, tá? Você vai observar que, uma vez distanciado 1000 metros, a altura entre a reta inclinada e a reta horizontal vai ser exatamente de 1 metro, tá? É como se você colocasse um objeto de 1 metro de altura a uma distância de 1000 metros. Esse ângulo que se forma entre a horizontal e a reta inclinada que parte do mesmo ponto até o topo do objeto, vai ser um ângulo exatamente de 1 miliradiano. E aí você vai olhar pelo visor da luneta e vai ver lá o objeto. Ó. Você vai ver o objeto assim, ó, mais ou menos. Imagine que você posicionou o cruzamento da luneta na base do objeto e você vai ver ele aqui, a imagem dele aqui formada, tá? Imagina agora que seja possível você, com uma caneta, marcar lá no retículo um pontinho no topo do objeto. Essa marcação que você fizer, ela vai receber, tecnicamente, o nome de mil dot. Mil dot é um termo em inglês que significa mil é de miliradiano e dot é de ponto. Então, mil dot significa ponto de marcação de um ângulo de 1 miliradiano. Então, 1000 dot não é meramente tracinhos aqui no retículo. É um tracinho que ele coincida exatamente com a altura de um objeto de 1 metro de altura, colocado a 1000 metros de distância, ok? Então, tá aqui o pontinho que você marcou de um ângulo de 1 miliradiano, certo? Aí você vai puxar a sua luneta e vai ver que ela já tem as marcações. As lunetas que são 1000 dots, elas já têm as marcações no retículo feitas. Só que aí você quer testar se isso é verdade. Se a sua luneta, as marcações dela estão corretas, né? Então você vai lá, pega um objeto
de 1 metro de altura, posiciona ele a 1.000 metros de você e vai observar na sua luneta se a altura do objeto, quando você fizer a visada, bate certinho entre a reta horizontal do cruzamento e o primeiro pontinho. Mas você não tem 1.000 metros à sua disposição para fazer o teste. O que você pode fazer para conseguir fazer esse teste? Ora, você pode trazer o objeto mais para perto. Acontece que à medida que você traz o objeto mais para perto, tem que ser um objeto cada vez menor, né? Para poder manter esse mesmo ângulo, o ângulo de 1 miliradiano. Então, digamos que você só tenha 10 metros à sua disposição. Então, você vai dividir essa distância aqui por 100, mas também tem que dividir isso aqui por 100, tá? O objeto também tem que ser dividido por 100 para manter a mesma proporção. Então, eu vou fazer uma distância 100 vezes menor, mas vou utilizar um objeto também 100 vezes menor para poder esse ângulo aqui permanecer o mesmo. Afinal, a relação entre a distância e o alvo precisa ser sempre a mesma proporção para que o ângulo se mantenha. Então, se eu só tenho 10 metros à minha disposição, eu vou dividir isso aqui por 100, que vai dar exatamente 10, e vou dividir o tamanho do objeto também por 100. Então, isso equivale a um objeto de exatamente 1 centímetro a 10 metros. Então, você não tem 1.000 metros, mas você tem 10 metros à sua disposição, você pode fazer o teste também. Só que o objeto que você vai utilizar não é de 1 metro, é de 1 centímetro. A uma distância de 10 metros, e observar na sua luneta que o topo do objeto vai coincidir com o primeiro pontinho, fazendo a visada dessa forma aqui, tá, gente? O poste horizontal vai coincidir com a base do objeto e você vai medir a altura do objeto como se estivesse usando o retículo como uma régua. Aí você vai verificar que esse objeto tem a altura de um pontinho, 1.000 dot. Só que aí tem um problema. Você tem tudo à sua disposição direitinho, tem o alvo de 1 centímetro de altura, um quadradinho que você desenhou numa folha branca, colocou a 10 metros de distância, mas quando fez a visada percebeu que o topo do objeto não coincide com o primeiro pontinho. Então você acaba de perceber que a sua luneta, o que ela tem, não é 1.000 dot, porque o conceito de 1.000 dot é um conceito matemático. Uma luneta ela é 1.000 dot quando, ao posicionar um objeto de 1 metro de altura a 1.000 metros de distância, ou um objeto de 1 centímetro de altura a 10 metros de distância, a altura do objeto coincide com a marcação do primeiro pontinho. Tá? Então, o que a sua luneta tem, na verdade, são marcações, mas que não coincidem com o conceito matemático de 1.000 dots. Então, é preciso você entender a sua luneta para você não fazer cálculos utilizando equações clássicas de 1.000 dots e os cálculos não darem resultados coerentes e você achar que tem alguma coisa errada, porque algumas lunetas, especialmente essas mais baratas, o retículo delas, o que tem são referências, marcações, mas não são 1.000 dot. E agora, o que a gente pode fazer? Está tudo perdido? Minha luneta não serve para nada? Não se desespere. Você vai posicionar o objeto de 1 centímetro a 10 metros e vai observar. Você pode fazer assim, observar que altura ele ocupa no retículo, tá? Ah, Luiz, não ocupa, não vai até o pontinho. Mas você tem mais ou menos uma base. Você consegue perceber visualmente que desse espaço que vai da base aqui do retículo até o primeiro pontinho, cabem 3 objetos desse de 1 centímetro. Estou falando a uma distância de 10 metros, tá, pessoal? E aí você pode imaginar que essa marcação da sua luneta cabe 3 dots. Se o teu alvo qualquer que tu está tirando tiver uma altura que vá até aqui, você sabe que ele vai estar ocupando 3.000 dots, tá? Se vier até aqui em cima, Luiz, vão ser 6.000 dots, né? Então, pessoal, fazer esse teste na sua luneta é de fundamental importância para você que pretende, por exemplo, utilizar os 1.000 dots para estimar distâncias de um alvo, certo? E aí vem aqui uma observação muito importante. As lunetas de segundo plano focal,
elas têm uma característica muito interessante. À medida que você altera o zoom dela, o retículo não varia de tamanho. Então você consegue ajustar o zoom de tal maneira que a imagem aqui, ó, vai chegar uma hora que, como só é ela que aumenta, o retículo não aumenta, então vai chegar um momento em que ela vai estar exatamente da altura do primeiro tracinho, tá? Nesse zoom aí, a sua luneta, ela será uma luneta New Dot no conceito matemático, tá? E esse zoom aí, ele é chamado de zoom verdadeiro, tá? Tem essa nomenclatura. Por que zoom verdadeiro? Porque é o zoom em que vai acontecer o conceito matemático de New Dot. Ou seja, é o zoom em que, posicionado um alvo de 1 centímetro a 10 metros, o topo do alvo vai coincidir com o primeiro pontinho. Esse é o conceito matemático de New Dot, tá, pessoal? Bom, e como é que eu faço, Aloysio, para estimar distâncias? Vamos fazer, pessoal, aqui inicialmente algumas lembranças interessantes. A gente viu que 1 miliradiano é igual a 0,0572958 graus. E a gente viu também que 1 minuto de ângulo é 1 grau dividido em 60 partes iguais. Você pega 1 grau e dividir em 60 partes, cada parte dessa é 1 minuto. Então, pegando 1 grau e dividindo por 60, você vai ter isso aqui em graus, 0,01667. Observe que esse número aqui, ó, o miliradiano, ele é uma quantidade de graus maior que o moa. Aloysio, quantas vezes o miliradiano é maior que o moa? Basta dividir isso aqui por isso, ó, dividindo um miliradiano por moa. Então a gente vai ter essa fração aqui, ó, 0,0572958 dividido por 0,01666667. Isso vai dar um total de 3,4377, uma constante, né? Ou seja, se eu multiplicar em x aqui, a gente vai ver que 1 miliradiano é a mesma coisa que 3,4377 moa. Numa luneta que tem as marcações coincidentes com o miliradiano, ou seja, uma vez feito o teste com um objeto de 1 centímetro a 10 metros de distância, se for verificado que o topo do objeto coincide com a primeira marcação, essa luneta ela é uma luneta original New Dot e a primeira marcação coincide com 3,4377 minutos de ângulo. Qual o ganho disso? O ganho é que, na aula passada, a gente falou que você fazia os disparos e depois verificava qual distância os pontos de impacto distavam do centro do alvo. Então você precisava ir lá no alvo com um paquímetro, fazer a medição da distância entre o centro do alvo e o centro do grupo. Depois você voltava lá para o posto de tiro e ajustava nas torres da luneta os minutos de ângulo com cliques necessários para fazer a correção, certo? Tendo conhecimento de que 1 mil dot é igual a 3,43 moa, você não precisa mais se deslocar até o alvo para poder fazer essa correção com exatidão. Basta você verificar pela visada da luneta quantos mil dots os pontos de impacto estão pegando do centro do alvo e trazer para essa interpretação matemática. Por exemplo, se o centro do grupo está se formando a 1 mil dot de distância do centro do alvo, você vai precisar corrigir um pouco mais de 3 minutos de ângulo. E aí, olhando para aquela relação de cliques lá da torre da luneta, que eu expliquei na aula passada, vamos dar como exemplo aqui uma luneta cujo fabricante especifique um clique, 1/4 de moa. Vai precisar dar 4 cliques para corrigir um moa. Então, como são 3, você vai ter que dar 3 vezes 4, 12 cliques, mais quase metade de um outro minuto de ângulo, né? Ou seja, não chega a 3 cliques. 2 cliques aí corrigiria, certo? Então, é isso aí. Esse é um conceito importantíssimo nesse momento. Então, como é que a gente faz para estimar distâncias usando os mil dots, Luiz? Antes de a gente entrar, pessoal, nessa questão, é importante que o atirador vá ver em campo como é que é o decaimento do chumbo da sua arma. Ir em campo e fazer disparos a 5, 10, 15, 20, 25, 30 e assim por diante, até a distância máxima que você é acostumado a atirar e verificar qual é o decaimento
do chumbo, fazer essa medição. Tá? Isso aí é a sua caderneta de tiro e é com ela que você, uma vez estimada a distância usando o retículo, vai saber qual DOT usar na hora do disparo. Tá? Da mesma forma, não vai adiantar você ter uma caderneta de tiro onde você sabe exatamente que DOT utilizar para cada distância e na hora de atirar num alvo de uma distância que você não conhece, você não conseguir estimar qual é a distância que o alvo está para poder fazer o tiro usando o DOT correto ou dando a quantidade de cliques correta que você deseja. Só relembrando, tem gente que gosta de fazer compensação por DOT e tem gente que gosta de fazer compensação por clique, tá? Então, vamos lá aprender como é que se faz a estimação de distância. A estimação de distância, gente, é algo que é interessante que ela seja feita, porque nenhum atirador se desloca do seu posto de tiro até o local do alvo para fazer a medição com uma trena. Mesmo que seja uma trena a laser, você, ao utilizar um laser, você acaba revelando a sua posição. Alguém pode dizer, Luiz, mas eu posso utilizar um rangefinder, né? Você pode. Você vai ter um custo para isso, e não é barato. Sendo que você já tem o retículo, que é uma ferramenta poderosa, e já tem à disposição na sua luneta para isso. Então você vai ter um gasto a mais, você vai levar mais peso consigo, quando você for atirar, sendo que você já tem uma luneta com um retículo 1000 DOT. Então vamos dar como exemplo aqui um alvo de 15 centímetros de altura, você não sabe a que distância ele se encontra, e quando você faz a visada dele, você percebe que ele ocupa 3000 DOTs no retículo. Estou falando de 1000 DOTs reais. A luneta já passou pelaquele teste e foi aprovada. Qual teste, Aloysio? Aquele que eu falei de colocar um objeto de 1 centímetro a 10 metros de distância e verificar se o topo coincide com o primeiro pontinho. Passou nesse teste, a luneta é 1000 DOT, ok? Então, um alvo de 15 centímetros, para que você perceba ele com 1000 DOT, ele vai ter que estar a 150 metros. E aí você vai ver ele com 1000 DOT. Por que 150 metros, Aloysio? Porque se cada centímetro tem que estar a 10 metros, então 2 centímetros teria que estar a 20, 3 centímetros teria que estar a 30, e assim por diante. 15 centímetros teria que estar a 150. Isso para ser visto com 1000 DOT no visor, certo? No entanto, Aloysio, ele foi visto com 3000 DOTs. Ora, se esse objeto de 15 centímetros, para ser visto com 1000 DOT, ele deveria estar a 150 metros, então, para ser visto com 3000 DOTs, é sinal que ele está bem mais perto. Observe que esse mesmo objeto ocupando 3000 DOTs na minha visada, ele está muito mais perto de que se ele ocupasse 1000 DOT. Aloysio, quanto ele está mais perto? Ora, ele está 3 vezes mais perto, já que, em vez de 1000 DOT, eu estou vendo ele com 3000 DOTs, o triplo, né? E quanto é que é uma distância 3 vezes mais perto que 150 metros? Exatamente 50 metros. 50 metros é os 150 dividido por 3, né? Então, observe que o procedimento que a gente fez aqui para identificar a distância desse alvo de 15 centímetros foi pegar a altura desse alvo, multiplicar ela por 10 e depois dividir por 3, que é a quantidade de 1000 DOTs. Tá? Nesse slide e no slide seguinte, existe todo um textual descritivo para quem tiver interesse, mas eu expliquei aqui com palavras, de forma resumida, como é o desdobramento do cálculo. Então, pessoal, veja uma coisa que é importante. É necessário para você estimar a distância que você tenha um prévio conhecimento do tamanho do alvo. De forma, pessoal, que se vocês observarem, a gente pegou o tamanho do alvo, multiplicou por 10 e depois dividiu pela quantidade de 1000 DOTs que ele ocupa no retículo. Isso pode ser resumido nessa equação. Então, a distância do alvo em metros vai ser igual à altura do alvo em centímetros, vezes 10, dividido pelo número de 1000 DOTs que o alvo ocupa no retículo. Então, testando diretamente essa equação no exemplo anterior, a gente vai ter um alvo de 15 centímetros de altura, vezes 10 da equação, dividido por 3, que é a quantidade de 1000 DOTs que ele ocupa no retículo. A gente vai ter 150 dividido por 3, a gente chega à mesma distância, certo? Esse mesmo procedimento, pessoal, pode ser utilizado caso se queira utilizar
alvos maiores, cuja medida é dada em metros. Então, a distância do alvo em metros vai ser a altura do alvo em metros vezes 1000, dividido pelo número de 1000 dots. De onde veio essa constante, Aloysio? 1000. Se você utilizar o mesmo procedimento que a gente utilizou, só que em vez de centímetros você considerar metros, usando o mesmo ângulo, que é 1 miliradiano, você vai perceber que o desdobramento da equação vai exigir como constante para esse ponto aqui o número 1000 e não o número 10. Tá? Uma vez familiarizado, pessoal, com esse equacionamento, você fica livre para fazer a compensação do seu tiro, seja por clique ou seja por 1000 dots. Encontrando a equação particular da sua luneta Xing Ling, que tem muita luneta com marcação aí no mercado que é Xing Ling, né? São lunetas em que as marcações delas não são 1000 dots na sua origem. Quando você submete ela ao teste de um alvo de 1 centímetro de altura colocado a 10 metros de distância, você vai perceber que a altura do objeto não coincide com o primeiro tracinho. Então, é o caso, por exemplo, dessa visada aqui. Ó. Alguém colocou um retângulo de 1 centímetro de altura a 10 metros de distância, fez a visada e percebeu que não coincide. Ó. O topo do retângulo não coincide com a primeira marcação. Essa luneta ela não é 1000 dots. Então, alguém, por exemplo, comprou uma luneta dessas FFPs aí, e aí tem ainda o problema de que, quando você utiliza o zoom da luneta FFP, não é só a imagem que cresce, o retículo também cresce proporcionalmente. De forma que não importa o zoom, o atirador sempre vai ver o alvo com esse desenho, essa proporção. Sempre o topo do alvo vai estar entre um tracinho e outro, entre um ponto e outro. Diferente da SFP, que você consegue corrigir isso, porque o retículo não cresce junto. Então, na FFP isso é um problema. Mas, Aloysio, eu estou sem solução, então, dinheiro jogado fora, é possível encontrar uma equação particular para minha luneta? A resposta é sim, é possível. Então, ó, pessoal, se você observar o formato dessa equação, ela tem a altura do alvo multiplicado por uma constante aqui, dividido pelo número de 1000 dots. Então, o que vai mudar na equação da sua luneta é só que essa constante aqui não vai ser 10. Você precisa encontrar qual é a constante necessária a ser colocada na equação da sua luneta que dê certo. Então, como fazer para encontrar a constante da sua luneta? Basta você colocar um alvo numa distância que você já conhece, e aí é importante você ser bastante criterioso na medição da distância do alvo até o ponto onde está a luneta. Aí minha sugestão é você usar uma trena laser, você coloca a sua arma no sandbag e faz a medição da parte superior da luneta até o alvo, para você anotar um valor rigorosamente correto. E aí você utiliza um alvo de tamanho conhecido, né, também, e tenta se colocar numa distância do alvo tal que o topo do alvo coincida exatamente com uma das marcações. A primeira marcação, por exemplo, para que você não tenha que utilizar aqui no denominador um número fracionado de 1000 dots, para que você utilize no denominador uma quantidade inteira de 1000 dots. Uma vez que você substitui a distância já conhecida, a altura do alvo em centímetro aqui e o número de marcações que ele ocupa no retículo, você vai encontrar a constante que é necessária aqui, ó. E aí você monta a equação da sua própria luneta, tá? Então, por exemplo, imagine um alvo de 30 centímetros posicionado a 15 metros. E aí o atirador observa que pelo retículo dessa posição ele ocupa 13 dots. Ele vai substituir na equação os valores. Aqui a distância do alvo já se sabe, 15 metros. É um alvo de 30 centímetros. A constante é quem eu estou querendo encontrar. E ele ocupa 13 dots no retículo. Se você multiplicar isso aqui em x, você vai encontrar uma constante de 6,5. De forma que a sua equação, essa equação aqui vai se transformar nessa. Ó. No lugar do k vai ser um 6,5, tá? Então é isso aí. Todo mundo pode encontrar a equação da sua própria luneta para você estimar distâncias utilizando o retículo. Muito cuidado que você, a partir de então, vai conseguir estimar a distância de um alvo de tamanho pré-conhecido, porém, você não pode, por exemplo, usar o chair gun para atirar. Como assim, Aloysio? O
O Tchergan, ele é um aplicativo que ele vai te dar qual mil-dot utilizar naquela distância que você estimou. Então, digamos que o Tchergan informe para você que você precisa utilizar para essa distância que você estimou o terceiro mil-dot inferior. Aí lá vai você querer utilizar o terceiro tracinho da sua luneta que não é mil-dot no seu disparo. Não vai dar certo. A menos que você memorize visualmente, como eu falei lá atrás, qual seria o ponto na sua luneta, qual seria o tracinho que seria um mil-dot, onde estaria mais ou menos o terceiro mil-dot, porque afinal sua luneta ela não é mil-dot na sua origem. Ou simplesmente você pega a sua arma com a sua luneta, vai no stand de tiro e faz disparos a distâncias de 5, 10, 15, 20, 25, parará, até 100 metros, por exemplo. E aí você vai construir a sua própria caderneta de tiro para aquela luneta na sua arma. Também vai dar certo, ok, gente? Bom, outra situação em que a gente se depara é se a luneta SFP não tiver zoom suficiente em que se observe o mil-dot original. Como assim, Aloysio? Eu falei que as lunetas SFP, elas têm a característica de você alterar o zoom e o retículo não se mexer. Isso é uma grande vantagem das SFPs em relação às FFPs, porque você consegue ajustar o zoom até o momento em que a condição de mil-dot original se estabeleça, que é o tal do zoom verdadeiro. Acontece que há lunetas que são, por exemplo, de 1,5 a 4. Talvez algumas dessas lunetas você vai aumentando o zoom, aumentando, até que chega o fim do curso do zoom e o objeto não se enquadra certinho dentro da primeira marcação. Nesse caso, você vai escolher um zoom que fique confortável para você atirar, e aí vai encontrar a equação da sua luneta, encontrar qual é a constante dela, da mesma forma que foi feita aqui nesse passo a passo, tá? E aí você vai utilizar esse zoom para estimar a distância e o zoom que for mais confortável para atirar. Mas para estimar a distância, você vai precisar utilizar esse zoom específico, afinal a equação vai valer para este zoom. Aloysio, mas o alvo ele está tão longe que no zoom que eu utilizo a equação geral, o objeto fica muito pequeno e eu não consigo fazer a medição dele com o retículo. Eu não posso utilizar outro zoom? A princípio, pessoal, eu vou deixar como ideia a de que a gente só vai poder utilizar esse zoom, o zoom que você equacionou a sua luneta. É possível utilizar outros zooms, ou mesmo, se não for uma luneta que você tem que ter encontrado a equação particular dela, sim, isso é possível. É possível fazer uma proporcionalidade entre os mil-dots e o zoom aplicado, mas isso vai ficar para um outro momento de explicação. Então, vou deixar como ideia inicial você só estimar distâncias no zoom em que a sua equação é válida, tá? A princípio. Então, pessoal, é isso aí.